Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo. Tudo que a mídia está falando desse empate do time do Flamengo contra o Cruzeiro e muito mais. O Flamengo que segue na liderança, tem muita novidade e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram. Jogo disputado, muito intenso, muita marcação. Você já destacou os dois goleiros, mas o placar foi 0-0. E o grande beneficiado da noite foi o Palmeiras. Segue o líder. Foi uma noite de muitos ingredientes. Não faltaram reencontros com ex. O mais aguardado, com direito a chuteira especial e tudo, entrou em campo sob vaias. Teve também recorde: 72.565 pessoas no Maracanã, o maior público do futebol brasileiro em 2025. Não era para menos. O confronto colocava frente a frente dois dos postulantes ao título do campeonato. E até por isso o jogo começou tenso. Muitas faltas e cartões distribuídos. As chances de gol demoraram a aparecer. O Flamengo até vinha ensaiando uma pressão, mas foi o Cruzeiro quem efetuou o primeiro lance de perigo. Caio Jorge bateu cruzado. Na sobra, Christian viu Rossi levar a melhor novamente. Na terceira tentativa, o chute de Caio Jorge bateu em Alexandro. Os mineiros pediram pênalti. A arbitragem mandou seguir. No segundo tempo, as chances passaram a ser mais perigosas. Logo aos 6 minutos, Cássio se esticou para defender a cabeçada de Samuel Lina. E na pancada de Matheus Pereira, Rossi mostrou que também queria serviço. Uma noite onde os goleiros realmente foram protagonistas e os atacantes deixaram a desejar. Matheus Henrique arriscou de longe. Plata chegou a ficar cara a cara com Cássio. Nada fez a rede balançar. Já aos 38 minutos, o William passou do ponto. Fez falta dura em Bruno Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Cruzeiro mexeu. Gabigol foi vaiado pelo ex. E mesmo com um jogador a mais, o Flamengo só conseguiu um último ataque. Cássio, sem dificuldade, encaixou a cobrança de Luiz Araújo. Fim de jogo, 0-0. Ganhamos 4 pontos ao Flamengo. Dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo. É um jogo que não se pode perder. Um confronto direto você não pode perder. Apesar de ter caído uma posição na tabela, agora no terceiro lugar, foi a torcida do Cruzeiro quem deixou o Maracanã mais satisfeita com um empate sem gols. Do outro lado, o Flamengo mantém a liderança, com 55 pontos somados. Mas a distância para o vice-líder, que era de 4, caiu para apenas 3 pontos, agora sendo Palmeiras. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro volta a campo domingo, quando recebe o Sport no Mineirão. No mesmo dia, o Flamengo visita o Bahia, na Arena Fonte Nova. E depois de ontem já temos aqui as chances de título da Série A. O Flamengo ainda é o postulante principal, com 45,8% de chances. Enfrenta o Bahia fora de casa na rodada. O Palmeiras tem 41% de chances, mas tem o clássico, o choque rei diante do São Paulo. O Cruzeiro, que empatou ontem fora de casa, no Maracanã. Aliás, um recorde do Maracanã, né? Um jogo de Série A com mais público, mais de 72 mil pessoas. E o Mirassol, gente, aparece aí com 0,48% seu adversário, Rona, no final de semana. E aqui o Botafogo, meu adversário no final de semana, tem 0,15%. E aí, olha que coisa maluca, Bahia, Fluminense e São Paulo aparecem com chances de rebaixamento, mas também com 0 alguma coisa de chances para título. Ou seja,
Não dá para considerar, né, gente? Agora eu quero falar da partida de ontem. Eu confesso que eu esperava mais ofensividade, esperava mais definições, um 0-0 não era... Pessoal, rapidinho aqui. De quem vocês acham que foi a culpa desse empate do Flamengo? Quem foi o verdadeiro culpado por o Flamengo não ter vencido o time do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, hein? Um placar que passava pela minha cabeça, Rony. Teve muito respeito, né, das equipes, isso é importante, mas quando você trava muito o jogo, você tem que ser mais ousado, né? Mas nós vimos ali que todo mundo se preocupando com a marcação. A equipe do Flamengo, muitas vezes, o que me surpreendeu foi alguns jogadores pedindo o apoio da torcida. Aí eu fiquei imaginando, pô, 72 mil pessoas, como é que vai pedir o apoio da torcida, velho? O Danilo pedindo, o Arrascaeta, vamos lá, pô. O pessoal tava vendo que o jogo tava difícil e estavam pedindo apoio. Então, nesse quesito, as duas equipes estão de parabéns pela entrega, porque as chances que tiveram, pra mim, os goleirões fizeram... não fizeram aquele jogo de defesa espetacular, mas cada um pegou a bola do jogo. O caso do Rossi e o caso do Cássio também. Edu, a gente sabe que era nervoso mesmo o jogo, um confronto de times que buscam o título, mas foi muito amarrado, muito travado, de muita intensidade, principalmente no meio-campo. Eu falei pra você que eu gostei muito do papel tático, da maneira como o Matheus Pereira se posicionou. Não é sempre que o Arrascaeta é substituído, ainda mais precisando do resultado. Muita gente reclamando que o Felipe demorou para fazer as substituições, tinha uma ideia e ela não funcionou plenamente. Eu vi até a entrevista dele falando que ele estava gostando muito do time, só o Samuel que ainda estava destoando um pouco dos demais jogadores do Flamengo. Mas eu vejo assim, Renata, que o Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. O Cruzeiro jogou de uma forma inteligente. Você viu a entrevista do treinador falando que o Flamengo não gosta de de ficar sem a bola. Então isso acaba dificultando principalmente o estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. E o Cruzeiro jogou com a intensidade. Você pode não ter nenhum destaque, mas se você vê o coletivo do Cruzeiro, funcionou muito bem nesse jogo de hoje. E isso mostra que um time é muito bem treinado. Os jogadores estavam muito bem concentrados para um grande jogo. Então eu gostei sim do jogo. Claro que a gente gostaria de ver gols, aquela coisa toda. Mas a marcação, a intensidade, aquela coisa toda foi fundamental para que as coisas não acontecessem. Então acho que o Cruzeiro com certeza é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. E sobre essa coisa de demorar para mexer, o Pedro entrou muito tarde, né? 36 do segundo tempo, o cara não tem nem tempo para se ambientar numa partida tão dura como essa. Agora, Cicinho, o que me chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro é que eles destacaram a vitória no primeiro turno, 3 pontos, e agora mais um ponto conquistado no Rio de Janeiro. Então, no embate entre as duas equipes, 4 pontos para o Cruzeiro. Foi vantagem dos mineiros. Agora o Flamengo ainda é o líder. Não, o Flamengo ainda é o líder e é favorito também ao título, isso sem sombra de dúvida. Mas acredito que o Cruzeiro vai brigar, Renato. Vai brigar porque a gente vê a entrevista, né, do treinador do Cruzeiro falando a respeito do treinamento conforme foi durante a semana, visando o Flamengo e deu resultado. O que jogou Lucas Silva, Lucas Romero e o Matheus Henrique foi um absurdo. Esses três, eles engoliram ali o meio de campo. E olha que do outro lado tinha Jorginho, tinha o espanhol lá. Então, Saul. Assim, o Saul. Foi um jogo de time grande, jogo de campeões. Então, não foi aquele espetáculo de gol, mas foi um jogo gostoso, um 0-0 gostoso de assistir, porque a qualquer momento poderia sair gol. Não saiu, porque 2 grandes goleiros aí que fizeram as defesas. Então, assim, houve criação, mas acima de tudo houve competitividade. O Cruzeiro foi melhor no meio-campo, por isso que levou essa vantagem do 0-0, porque 1 ponto para o Cruzeiro é melhor do que 1 ponto. E uma coisa interessante também, sim, os 3 últimos jogos, o Maracanã, o Flamengo não ganhou. Empatando, empatou mas não perdeu, os 3 né? jogos, mas você vê a dificuldade que o Flamengo está tendo jogar dentro de casa. É que, na verdade, empatou com o Grêmio, depois empatou com o Vasco no clássico e agora empata com o Cruzeiro, que é um ótimo time. E aqui só ganhou porque inverteram o lateral. Se ele inverte o lateral, já tá chorando. E ganhou também porque perderam um pênalti, né, nesse jogo. Solta aí, negão, qualquer. Chora. Que chora. E eu acho que o Rogério Ceni vai quebrar um tabu. Qual? De nunca ter ganho do Flamengo. Será? Mas é o final de semana agora. Não, o final de semana. Você já tá fazendo um palpite, um prognóstico. Um prognóstico, esses negócios. Então palpite! Essa palavra é mesmo. Gostou? Eu acho que
Eu acho que o Cruzeirão vai chegar aí, hein? Eu queria destacar também que eu sei que é chovendo molhado, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, eles são técnicos estudiosos, são competentes, eles acreditam numa filosofia de jogo, eles repetem, não é? Aquilo não é, prestou alguma coisa ou outra, eles têm uma coerência. Eu acho que isso é importante e eles são premiados com boas colocações na Série A no momento, não é? Quem também falou a respeito dessa partida foi o pessoal da ESPN aí, do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Vamos lá, hein? Os melhores momentos da vitória de ninguém, né? Do empate, então, entre Flamengo, 72 mil torcedores. A vitória do Maracanã, é isso. Vitória do Maracanã. É isso. 72.500 torcedores, o maior público do campeonato, Mari. Pra ver um primeiro tempo... Vai ser difícil bater. Vai ser difícil bater, de fato. Primeiro tempo bem mais ou menos, né? Não foi tão legal assim. Felipe Luiz entrou sem um centroavante mesmo ali, de ofício. Ele explicou depois na coletiva, né? Esses 4 homens de frente para tentar aproveitar a linha mais alta do Cruzeiro, que é a do campeonato. Teve Rossi, teve Cássio, mas teve mais no segundo tempo. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. Aí ficou pedido, né, de mão, tá, mas não foi nada, né? Mas agora já tá assim também, tá chato pra caramba, pô. Qualquer bola na área, tem os caras reclamando. Qualquer bola na área, tem um chute, bate em qualquer parte do corpo, já tá todo mundo levantando a mão, pedindo braço, já mão, tirou meu humor toque. já nessa sexta. Isso daí, por exemplo, isso daí foi nítido que bateu no Matheus Henrique antes, e mesmo assim... Foi o último lance, né, do primeiro tempo. Uma chatice ali pedindo pênalti também, tá chato pra caramba, né? E no segundo tempo os goleiros trabalharam, Jailson. De novo, né, o Cássio e o Rossi, assim, o Rossi precisava de uma partida dessa forma de segurança, além dos pênaltis, né, mas com a bola rolando. E o Cruzeiro, cara, o Matheus Pereira joga demais, cara. Nossa, tem que falar isso. O Matheus Pereira ontem, porque ele jogou mais adiantado, o Cruzeiro com os 4 volantes, Matheus Pereira ali um pouco mais próximo do Caio Jorge. É impressionante como com 2, 3 toques na bola ele conseguia clarear todas as jogadas possíveis pro Cruzeiro. É a defesa do jogo, né? A do Cássio, né? Aí, ó, um toque na bola. Vamos ouvir então destaques da partida lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente ouve os destaques, porque, claro, são mais lances, então, envolvendo aí essas duas equipes. A gente vai ver mais defesas dos goleiros e eu vi os cruzeirenses lá no Maracanã comemorando a vitória, né? Opa! O empate, comemoraram como se fosse uma vitória. 4 pontos de 6 contra o Flamengo no campeonato? Por esse lado, teve pra a ida, comemorar, teve a Mari. volta, com certeza. Casa cheia do Flamengo, né? E aí a muito expulsão do William. importante. Exatamente. Que também não mudou muita coisa, né? Já numa reta final. Indiscutível, né? Indiscutível. Segundo cartão amarelo, pra fora. Ele achou que o Bruno Henrique fosse dominar com a perna direita, o Bruno Henrique deu o gato, dominou com a esquerda. Olha lá. E foi expulsão indiscutível. Aí o Gabriel, né? Mas aí Pilhado. já era 40 a mais, né? Minutos. Ainda tomou amarelo. Aí. Conseguiu tomar amarelo. Mas pilhadão, né? O Gabigol ali inflamando, tentando inflamar a torcida do Cruzeiro. Normal. Depois saiu ali com o filho do Felipe Luiz, é isso, né? É um ídolo da nação. A gente ouve, então, os destaques do Cruzeiro e também do Flamengo. Um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil, quando é primeiro contra segundo até então, é claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, o número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Jogo morno no Maracanã, os números... mas eu não achei morno. Não. Primeiro morno tempo, foi. Obrigado, mais ou foi menos, muito obrigado, mas foi disputado. Altamente tático. Pode ser. 61% de posse de bola do Flamengo, finalizações aí um número até equilibrado, o Cruzeiro finalizou melhor. Gols esperados aí o Flamengo com uma vantagem ali nesse quesito e ainda as grandes chances e ações na área rival. Aí o Flamengo teve sim um número bem superior. Direto então com o Cícero Melo, como é que os rubro-negros repercutiram esse empate? Esperavam mais do Flamengo ou esse ponto que mantém o Cruzeiro distante foi suficiente para a nação, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. É claro que a torcida do Flamengo queria mais uma vitória, mas não foi possível. Eu não acho que o jogo foi morno, não. Foi um jogo com muita intensidade, como a gente vê poucos jogos no futebol brasileiro, com os dois times com tanta intensidade, com tanto
com tantas disputas físicas, né? E pouco espaço. A ressaltar que a torcida do Flamengo é que fez mais bonito ainda, né? Bateu o recorde de tudo ontem no Maracanã. 72.565 torcedores presentes. Quebrou o recorde de público do Campeonato Brasileiro e do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 para a Copa de 2014. E é o recorde da temporada no país também. Superou a Flamengo Estudiantes de La Plata, quartas de final da Libertadores, 71.977 torcedores. Flamengo, mesmo com empate, continua líder do campeonato, 55 pontos ganhos e tem 3 pontos a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Cruzeiro foi o único time que até agora tirou mais pontos do Flamengo. Tirou 4 pontos do Flamengo, com uma vitória por 2-1 lá no Mineirão, no primeiro turno, e esse empate de ontem no Maracanã. Foi também o reencontro do Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã. Ele deixou o clube no final de 2024 e entrou só aos 42 minutos do segundo tempo no lugar do Caio Jorge e ainda recebeu um cartão amarelo. Flamengo e Palmeiras, que pode decidir aí o Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser na 29ª rodada, dia 19 de outubro, no Maracanã. Um domingo. E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de Flamengo e os problemas que o Flamengo tem para o próximo jogo, que será contra o Bahia, lá em Salvador. Voltamos aos estúdios. A galera do Puxeda também trouxe aí mais informações a respeito dessa partida, trouxe, né, momentos bem interessantes aí. Vamos dar uma olhadinha que tá bem legal. Melhores ataques do Brasil, impossível terminar 0x0 e terminou 0x0. O torcedor brasileiro. Um abraço. Mas a noite eu acho que foi do Léo Jardim. Nesse duelo de técnicos, ele venceu, assim podemos dizer, o Felipe. Uma opinião que, assim, o Felipe Luiz, ele faz o melhor trabalho de técnicos no Flamengo desde Jorge Jesus, na minha opinião. Só que ele é meio teimoso e ele tem as suas convicções. Ontem ele foi colocar o Pedro aos 35 do segundo tempo, quando se precisava de um homem de referência, de um cara que marcasse gols, que o Flamengo estava com uma dificuldade de furar a zaga do Cruzeiro, e aí você vê que o jogo termina 0x0. Não tirou o Plata, demorou para colocar, tentou colocar o Bruno Henrique, que também não conseguiu almejar muita coisa, então acho que foi um pouco de teimosia do Felipe Luiz, se podemos dizer assim. Mas foi um show de tática, e para isso eu chamo o Caio, que é um especialista nisso. Um baita jogo, as duas defesas, sistemas defensivos foram incríveis, né? E muito por causa disso o placar ficou no 0x0. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Ivana, bom dia Diego, Felipe, fã de esporte. Pra mim foi, como o Felipe falou, na boa coletiva dele, do teimoso Felipe, né? Pra mim foi um show de, como ele comparou o futebol europeu com o jogo de ontem, pra mim o 0x0 não diz o que foi a partida em si, em questão de conteúdo tático, de estratégia dos dois times, e aí entra muito a questão do Felipe Luiz com o Pedro. Pra mim é muito claro que ele não confia, o Felipe Luiz não confia no Pedro para esses jogos de mais duelos, de mais resistência, para pressionar. Justamente quando gerou a polêmica em relação ao Pedro e o Felipe, dele não jogar, de não treinar muito bem, em questão de pressionar o time, que é para o Felipe Luiz isso é primordial. Quando tá nesses jogos que precisa de um pouco mais de pressão, ainda mais o Cruzeiro, que é um time muito de duelo, de ganhar segundas bolas, ele ainda não confia no Pedro para esse tipo de jogo. E aí a gente viu durante o jogo que o Flamengo precisava furar essa retranca do bloco defensivo do Cruzeiro. Era jogo talvez pro Pedro, mas por não ter essa questão de pressão, de duelar muito em relação a Bruno Henrique, a Plata principalmente, ficou faltando esse ponto. Mas pra mim um jogaço. Um jogo de muita intensidade física, que ele gosta muito, e ele falou sobre isso. Ele falou também sobre as convicções dele, ou seja, que a gente pode fazer a leitura sobre teimosia também. Eu, particularmente, eu gosto muito de pessoas teimosas, né? Particularmente. Mas o torcedor ficou na bronca também, porque o time chutou pouco, Diego. O time chutou pouco, o Samuel Lino prende bastante a bola, o Felipe Luiz até falou sobre ele na coletiva também, que é um jogador que ele pede isso para esse tipo de jogador, do drible, de segurar a bola, de ir para cima, para o mano a mano, mas reconheceu que o time chutou pouco, e eu acho que é isso que o Pedro fez falta, que você falava, Caio, porque o Pedro, ele chuta, do jeito que a bola vem, ele chuta, né? E o torcedor sentiu falta disso. Inclusive, para mim, o Samuel Lino até agora é uma decepção no Flamengo, né? Custou 70 milhões. Começou ali os primeiros jogos, parecia que ia ser um estouro. Vem caindo de produção. Às vezes ele atrapalha um pouco o ataque do Flamengo. Ontem você viu muito isso ali. Várias jogadas ali, tentava um drible a mais, alguma coisa diferente ali. Não tá dando certo.
entendeu? Por enquanto, acho que ele não vingou ainda, tem decepcionado. Para mim, ele é o destaque negativo aí do jogo e do que vem acontecendo também com o Flamengo aí recentemente. Essa questão de não chutar gol, o Diego é uma particularidade, fã de esporte. O Diego foi nosso técnico da seleção feminina da ESPN, da Copa CESP. E é uma das coisas que eu mais pedia para as meninas. Bicampeã da Copa CESP. Bicampeã da Copa CESP. É chutar no gol. Eu gosto que chute no gol, gente. Esse negócio de ficar inserando a bola para lá e para cá, para lá e para cá, você não pode não sair. Tudo bem, os goleiros foram destaques. As oportunidades, quando elas surgiram, os goleiros também se destacaram. E são grandes defesas porque são atacantes de altíssima qualidade em ambos os times, né? Mas teve pouco volume mesmo, Caio. Sim, totalmente. Em relação ao Lino e ao Plata também, que entra muito nisso do ponta de driblar bastante, acho que vai muito de acordo com o próprio pedido do Felipe. Pelo modo o modelo de jogo do Flamengo, que a gente chama de jogo de posição, dá muito privilégio para esses pontas, que é o que a gente chama dos pontinhas, né, de driblar muito. E o Lino justamente entra nessa questão de, ele faz muito bem o que o Felipe pede, que é do 1 contra 1, de driblar muito, ocasionar esses cruzamentos, mas aí na hora de finalizar, o Samuel Lino, justamente pelos pedidos do Felipe de ter mais drible e mais 1 contra 1 e cruzar para a área, para o Pedro, para quem quer que seja que está chegando na área, acaba justamente gerando essa falta de finalização, né? Então, pesa mais e aí a questão do cobertor curto. Você dribla e faz o cruzamento, mas às vezes não tem o Pedro, como ontem, para fazer essa finalização, para ter alguém pisando na área. Então, acaba sendo cobertor curto, como o Felipe... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Felipe Luiz errou em não ter colocado o Pedro nessa partida como titular? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Pede, mas justamente tá faltando. Eu acho que o Carrascal, que tem sido o diferencial dessa oferta do Flamengo, jogador que chegou há pouco, e o Felipe demonstrou mais uma vez uma satisfação muito grande. Não só o Felipe, né? A torcida do Flamengo inteira. É um cara que ele é um ciscador, mas ele vai pra frente, sabe? Ele é um cara mais objetivo. Ele não é aquele um meia ponta que recua a bola, que ele pega a bola e toca pra trás. Não, ele pega a bola e ele vai pra frente. Isso que é o diferencial. Meia, né? Mas já essa possibilidade de jogar com o Arrascaeta também. Ele é bem versátil, ele tem demonstrado isso. E o Arrascaeta que também ontem não fez uma partida tão boa assim. Não vem fazendo, né? Não vem fazendo, mas ele é um cara diferencial que você não pode tirar, entendeu? Como é o caso do Pedro pra mim. E uma coisa que me incomodou ontem, Ivana, Ramon Abate Abel. Como picotou a partida, cara. No primeiro tempo eram várias faltinhas. Foram 11 faltas em 25 minutos. Quantos cartões? Trocentos cartões amarelos. Gente, pelo amor de Deus. Você sabe que o jogo tem que rolar. Um jogo desse, tudo bem, vai ter uma pegada mais firme, mas deixa o jogo rolar. Nossa, me incomodou profundamente o primeiro tempo dele. Uma que o Cássio elogiou o árbitro depois do jogo, né? Então, o árbitro, ele tem essa característica. Sim. E o Felipe Luiz disse na coletiva que assim que saiu o nome dele para o jogo, eles já ficaram um pouco frustrados, já prevendo que seria um jogo picotado, o que prejudica o estilo de jogo do Flamengo. Exatamente. Foi o que o Felipe falou. No futebol brasileiro, a arbitragem tende a pesar mais contra times que pressionam lá na frente, justamente porque vai pressionar lá na frente para tentar conquistar a posse de bola perto do gol do adversário, e aí o árbitro justamente vai picotar o jogo. Foi o que aconteceu ontem. Então acho que esse número, nos primeiros 30 minutos ali de jogo, de grande número de faltas, também tem muito a ver com essa questão de picotar o jogo, porque tá pressionando muito lá na frente. Aí imagina o Felipe Luiz. Ele deu muitos amarelos no começo. Sim, exatamente. Tanto que ocasionou a expulsão do William depois. E o William tava fazendo uma boa partida. Ele tava sendo um cara muito sólido na lateral direita. Muito. E aí no final do jogo o cara foi expulso e aí comprometeu um pouco a defesa do Cruzeiro. E ele é um cara que a gente tá falando de lateral direito pra seleção. Foi convocado o Vitinho do Botafogo. Mas ele vem fazendo uma temporada muito sólida. Os laterais do Cruzeiro são uma coisa impressionante. E é muito interessante isso que o Felipe mesmo falou, que ele amarelou o William, pra você ver como pesa. E quando o Bruno Henrique entrou, ficou pesando ainda mais na do William, foi o que motivou o segundo amarelo e a expulsão. Tá vendo como compromete o jogo? Nossa. E imagine, aí o Felipe Luiz falou também sobre a estratégia dessa questão do jogo alto do Cruzeiro e que eles tinham que pressionar exatamente o Cruzeiro para anular esse poderio do Cruzeiro, que é essa transição rápida. E aí com um árbitro que já picota a partida, já a previsão era de que não seria um jogo atraente ou tão fluido como deveria ser, exatamente por causa da atuação da arbitragem. E o Cássio
falou bem do juiz. Mas olha assim, eu fico analisando. É engraçado você ver um jogador falar bem do juiz, né? Ele falou... Quando ele convém, eu acho que aí você elogia, tá aí, ele falou sabe? assim, não é porque convém, não é uma questão de que convém, ele falou. Porque houve amarelos para os dois lados, tanto que eles tiveram um jogador expulso, o Cruzeiro, mas que ele não pesou tanto para um lado e para o outro. Eu entendi o raciocínio do Cássio, mas eu também entendo o raciocínio do Felipe Luiz, que é essa história de picotar o jogo. Mas enfim, o Cássio achou bom porque parava o ataque do Flamengo. Obviamente. Até no começo do jogo você vê que o Flamengo teve uma chance ali aos 5 minutos com a Arrascaeta, né? Que o Cássio vai bem, um cruzamento na área, depois demorou, acho que até quase 30 minutos pra ter um outro chute a gol. Entendeu? Foi porque o jogo era o tempo inteiro parado, era falta, cartão amarelo, o jogo ficou muito truncado ali no meio. Dois elementos, as defesas muito eficientes, mas também isso, um jogo muito picotado. O Pedro, ele entrou em campo, ele ficou acho que uns 10 minutos sem pegar na bola. É que ele tava meio preso demais ali, sabe? Acho que a zaga do Cruzeiro tava segurando muito bem ele. E o jogo não chegava. Também. Se você vê no intervalo, o mapa de calor no intervalo da transmissão, você vê ali na área, na grande área, de nenhum dos dois times. Sim. E sabe, Ivana, um ponto de destaque no Cruzeiro, no segundo tempo, o Matheus Pereira, ele foi muito bem. Eu acho que ele é um jogadoraço, um camisa 10 clássico, que eu acho que ele poderia ter mais oportunidades também, quem sabe ser convocado para a seleção brasileira. E no segundo tempo ele teve uma certa liberdade ali no meio de campo, porque ele conseguiu quebrar linhas, ele foi avançando, criando bastante oportunidade. Ele é um jogadoraço, aquele famoso jogador de futebol, a frase que a galera ama. Ele é um camisa 10 clássico que foi quebrando linhas, se arriscando, então eu gosto muito do Matheus Pereira. Ele é muito bom, mas os goleiros ontem, realmente, a gente já falou sobre isso aqui, a gente tem uma tela para mostrar o Cássio, né, ídolo sempre muito, e é bom ver o Cássio ainda fazendo jogos com uma atuação tão grande que seja a altura da carreira que ele tem, né, e o Rossi é um cara incrível, tem sido nos últimos tempos importantíssimo para o Flamengo. Né, os dois tiveram finalizações sofridas, né, o Cássio até mais, 11-15, finalizações no alvo. O Cruzeiro foi mais efetivo, né, 5 finalizações no alvo contra 2 do Flamengo. Defesas, o Rossi fez mais, 5 defesas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem enfrentou o time do Cruzeiro. O Flamengo jogou em casa, não conseguiu vencer o time do Cruzeiro. Felipe Luiz bastante questionado, onde os torcedores, a mídia estão colocando a culpa no Felipe Luiz desse empate do Flamengo, né? O Flamengo que tem perdido pontos importantes, cruciais, principalmente jogando em casa, dentro do Maracanã, diante da sua torcida. O Flamengo tem perdido pontos importantes. Ontem o Felipe Luiz surpreendeu todo mundo quando não colocou um centroavante. Ontem faltou aquele homem, né, da área, aquele homem gol no time do Flamengo. E mesmo assim, o Felipe Luiz ainda foi tardio em colocar o Pedro, até mesmo o Bruno Henrique. Mas e aí? De quem é a culpa desse empate do time do Flamengo? Vocês acham que é dos jogadores ou vocês acham que a culpa é do Felipe Luiz? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.